E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos primeiros e, olha, talvez um dos maiores debates da história da filosofia. É o confronto de ideias entre Heráclito e Parmênides. De um lado, a visão de que tudo está sempre mudando, tudo flui. E do outro, a ideia de que qualquer mudança é pura ilusão. Parece doideira, né? Então vamos entender como essa história toda começou. Pois é, essa pergunta aqui é o que botou fogo em tudo. É uma questão fundamental, né? A realidade que a gente percebe, ela é o que parece ser? Um fluxo sem fim? Ou será que tem algo por trás, algo fixo, e os nossos sentidos estão só enganando a gente? Essas duas respostas opostas deram um pontapé inicial para uma boa parte do que a filosofia viria a discutir dali para frente. Beleza? Vamos começar pelo time do tudo muda. Esse é o Heráclito. Para ele, era só olhar em volta. A natureza, a vida, o universo, tudo mostrava a mesma verdade. Uma verdade bem na nossa cara. Nada fica parado. Tudo está sempre num processo de transformação. Essa frase aqui é genial. É a imagem perfeita da ideia dele. Pensa num rio. Ele tem um nome, está ali no mesmo lugar no mapa. Mas a água que está passando por ele nunca é a mesma. A cada segundo é uma água nova. E o mais legal é que Heráclito diz que isso não vale só para o rio, vale para tudo, inclusive para a gente. A pessoa que entra no rio pela segunda vez já não é exatamente a mesma que entrou da primeira. Nós também estamos sempre mudando. E essa ideia toda ficou resumida nessa expressão grega panta rhei, literalmente tudo flui. Para Heráclito, a única coisa que não muda é o fato de que tudo muda. A permanência, a estabilidade, isso sim é uma ilusão. A realidade não é algo estático, ela está sempre se tornando outra coisa. É um processo, um devir constante. Então, se a gente for resumir o mundo de Heráclito, é um lugar onde nada é fixo. A identidade de qualquer coisa é só um momento, uma fotografia temporária de algo que está em pleno movimento. E segundo ele, os nossos sentidos não nos enganam, não. Pelo contrário, eles nos mostram essa verdade da transformação perpétua. Basta a gente saber interpretar o que eles nos dizem. Tá, mas aí surge uma dúvida bem razoável. Se tudo muda o tempo todo, sem parar, isso não significa que a gente vive num caos completo, num universo sem ordem nenhuma, sem pé nem cabeça? A resposta de Heráclito para isso é um não bem interessante. Para ele, não era caos, de jeito nenhum. Por trás dessa dança maluca de mudanças, Heráclito enxergava uma ordem, sabe? Uma harmonia escondida que regia todo esse processo de transformação. E essa ordem tem um nome: Logos. O Logos seria tipo a lei universal, a razão cósmica que organiza o fluxo. É o que garante que a mudança não seja aleatória, mas sim um processo que faz sentido, que tem uma lógica por trás. E o jeito que esse Logos funciona é fascinante. Ele se manifesta na tensão dos opostos. Pensa bem, o dia só tem sentido porque existe a noite. O frio do inverno por causa do calor do verão, a paz por causa da guerra. Para Heráclito, essas coisas não são inimigas. Elas são parceiras numa dança. São os dois lados da mesma moeda. E é justamente do conflito entre elas que nasce a harmonia do universo. Essa citação aqui deixa tudo ainda mais claro. O divino, a essência de tudo, não escolhe um lado. Ele é os dois lados ao mesmo tempo. Ele é essa união dos contrários, essa tensão que gera o movimento e a vida. E se a gente tivesse que escolher um elemento da natureza para representar tudo isso? Heráclito escolheu o fogo. Perfeito, né? O fogo está sempre se movendo, ele transforma tudo que toca, consome e cria. E ainda assim, ele não é puro caos. Ele tem uma medida, uma ordem no seu jeito de queimar e se apagar. O fogo, para ele, era a imagem perfeita do Logos em ação. Só que enquanto Heráclito via a verdade nesse fluxo todo, em outra cidade da Grécia, chamada Eleia, um outro pensador estava chegando a uma conclusão exatamente, mas exatamente oposta. E ele fez isso confiando numa única ferramenta, a lógica pura. Chegamos em Parmênides. A primeira coisa que ele fez foi jogar os sentidos pela janela. Para ele, o que a gente vê, ouve e sente é tudo enganoso, não é confiável. O único caminho para a verdade de verdade era a razão. O pensamento lógico, puro, sem interferência, desse mundo bagunçado que os sentidos nos mostram. E o ponto de partida dele é essa frase aqui, que é o pilar de tudo. O pensar e o ser são o mesmo. O que isso quer dizer? Que aquilo que pode ser pensado de forma lógica, sem contradição, isso existe. E aquilo que é impossível de pensar, tipo o não ser, o nada, simplesmente não pode existir. Parece simples, mas o que ele constrói a partir disso vai virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Olha só como o raciocínio dele é implacável. Primeiro, ou uma coisa é ou ela não é. Ponto. Segundo,
Tenta pensar no não ser, no nada. Não dá, né? É um conceito vazio. Se não dá para pensar, não pode existir. Terceiro, e aqui vem o pulo do gato. O que é a mudança? É algo que não era passar a ser outra coisa. Ué, mas se nada pode vir do não ser, então a mudança é logicamente impossível. E a consequência disso tudo é que o movimento, as várias coisas que existem, nascer, morrer, tudo isso que a gente vê é uma grande ilusão dos nossos sentidos. Então, como é a realidade de verdade, segundo Parmênides? É o ser. E como é esse ser? Ele é uma coisa só, indivisível. É eterno, nunca começou e nunca vai acabar. É absolutamente imutável, parado, e é igual em todas as suas partes. Ele até descreve como uma esfera perfeita, sem falhas, completa. Um contraste total com aquele rio de Heráclito que não para de correr. Esse choque de ideias não foi só uma briguinha antiga, não. Ele basicamente definiu o campo de jogo para toda a filosofia que veio depois. Dá uma olhada nesse resumo. É incrível como os dois estavam buscando a unidade por trás do mundo, mas chegaram em lugares tão diferentes. Heráclito achou essa unidade na dinâmica, do conflito dos opostos regido pelo logos. Já Parmênides encontrou uma unidade estática, perfeita, usando só a lógica, o que o obrigou a dizer que o mundo que a gente vive é uma mentira. Um confiou nos sentidos, o outro na razão pura. E aqui está o grande legado deles. Como é que a gente junta essas duas coisas? Como o mundo da razão, das verdades eternas e lógicas, pode conviver com o mundo da experiência, onde tudo parece mudar o tempo todo? Filósofos gigantes como Platão e Aristóteles passaram a vida inteira tentando, cada um do seu jeito, resolver essa treta que Heráclito e Parmênides começaram. E no fim, a pergunta volta pra gente. O mundo em que a gente vive é, na sua essência, um rio que não para de fluir, uma dança de opostos? Ou será que por trás de toda essa mudança existe uma verdade única, eterna, uma esfera perfeita que só o nosso pensamento consegue alcançar? Essa primeira grande polêmica da filosofia, como dá para ver, continua mais viva do que nunca.